O Silêncio no Céu, Episódio 7, Intervalo solene antes das trombetas. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Após o clímax do sexto selo, onde a terra e o céu são abalados, o sétimo selo é aberto. O Apocalipse descreve cenas de juízo, glória e poder com sons de trovões, vozes e movimento celestial constante. Mas, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, algo incomum acontece. Não há som, o céu em suspense, o silêncio invade o céu. Um lugar onde os anjos cantam, onde o cordeiro é adorado incessantemente, agora emudece por cerca de meia hora. Esse silêncio não é vazio, ele é solene, carregado de tensão profética e escatológica. Um intervalo entre os selos e as trombetas, o prenúncio de algo tremendo que está para acontecer. Esse momento nos revela uma verdade profunda. Há uma pausa sagrada antes do próximo derramar de juízo. É o silêncio da expectativa divina, o respiro antes do ressoar das trombetas, a reverência diante do que virá. O céu em silêncio, um ato de reverência diante do julgamento. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. O silêncio no céu não é ausência, é reverência, temor e expectativa. Até os anjos cessam o louvor. É como se a criação inteira prendesse a respiração diante da gravidade do impacto do que está para acontecer. Um silêncio solene paira nos céus, não por ausência, mas por expectativa sagrada. É o intervalo profético que antecede os estrondos da justiça divina. O silêncio que grita não é vazio, é carregado de advertências eternas e prenúncios solenes de juízos ainda mais severos, que trarão devastação sobre a terra. O próprio céu se cala diante da gravidade incomparável do que está prestes a ser liberado. Este silêncio é o prelúdio do som aterrador das 7 trombetas que anunciarão o início irreversível dos juízos de Deus sobre as nações. O céu está em suspensão, ouvindo, observando e aguardando, pois o tempo da misericórdia está se encerrando. As trombetas soarão e logo em seguida as taças da ira de Deus serão derramadas como fogo, destruição, justiça e glória. Um intervalo solene entre os juízos, transição profética. Fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Este sétimo selo não libera imediatamente destruição visível, mas inaugura um momento solene e aterrador. É a ponte entre os 7 selos e as 7 trombetas, um intervalo profético carregado de tensão celestial. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio de um céu que segura o fôlego diante da gravidade do juízo que se aproxima. É a calmaria antes da tempestade final, um prelúdio apocalíptico onde o próprio trono de Deus silencia para anunciar, sem palavras, que algo infinitamente mais severo está prestes a ser desencadeado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Neste contexto, o aquietar não é apenas um convite à paz, mas um chamado ao temor reverente diante do Deus que se levanta em juízo. O silêncio no céu é a pausa antes do estrondo. É o anúncio mudo de que o tempo da misericórdia está se esgotando e os trovões da justiça estão prestes a ecoar. Deus não age com pressa, ele julga com justiça e paciência. O silêncio revela que Deus é longânimo até o último limite. Mesmo às portas do juízo, ele ainda estende um último intervalo de misericórdia. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor não executa seus juízos com impulsividade, mas com santidade, paciência e justiça perfeita. Esse silêncio celestial comunica mais do que 1000 trovões. É o som da graça prestes a ceder lugar à ira. É a última oportunidade de arrependimento antes que os céus se rasguem, as trombetas ressoem e tenha início o ciclo irreversível dos juízos divinos. O silêncio de Deus não é ausência, é um chamado final, um clamor silencioso para que os homens se voltem a Ele, antes que a porta da graça se feche. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Romanos capítulo 2, versículo 4.
Portanto, enquanto ainda há tempo, não despreze o amor de Deus, nem ignore a bondade do Senhor. O mesmo Deus que oferece misericórdia hoje, amanhã se levantará com justiça e poder para julgar as nações. A igreja deve aprender a honrar o silêncio de Deus. Mesmo no silêncio, Deus fala, e fala alto. Em tempos de espera, quando o céu parece calado, há uma mensagem oculta que exige discernimento espiritual. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É um tempo sagrado onde Ele prova os corações, revela intenções e prepara o palco para os seus juízos. O céu nos ensina a poder em ouvir e parar, reverenciar e esperar com temor diante daquele que está prestes a se levantar para julgar a terra. O silêncio é o eco da eternidade que o tempo está se esgotando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, até no silêncio. Silêncio antes da trombeta, a última oportunidade de despertar. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. O próximo som não será o suave toque de harpas celestiais, mas o estrondo retumbante das trombetas do juízo divino. O silêncio do sétimo selo é a última suspensão solene nos céus, o intervalo final antes que os portões da grande tribulação se abram por completo e a terra seja tomada pelos sons que anunciarão o início do período mais sombrio e devastador da história humana. Não é um silêncio de paz, mas o prenúncio da ira. É o céu segurando o fôlego, diante do peso que está prestes a ser liberado. Quando as trombetas soarem, não haverá mais volta. Os juízos cairão com precisão, poder e glória sobre o mundo que rejeitou e zombou do Cordeiro de Deus. Esse silêncio não é conforto, é o prenúncio da dor, a suspensão antes do colapso, o respiro divino antes da tempestade final. Quando o silêncio cessar, os juízos começarão, e nada mais será como antes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. O sétimo selo nos ensina que até o céu se cala diante da gravidade do que virá. Esse silêncio é santo, é a resposta celestial ao peso dos juízos que se aproximam. E se o céu faz silêncio, é porque o tempo é extremamente sério. Hoje é o momento em que a igreja deve parar tudo e ouvir, não com os ouvidos carnais, mas com o coração quebrantado diante de Deus. É tempo de introspecção, arrependimento genuíno e preparação fervorosa para o arrebatamento. O silêncio celestial é um chamado à vigilância. É hora de alinhar-se à palavra, santificar-se e estar pronto para ser guardado por Deus antes que se inicie a hora sombria da grande tribulação. Pois a trombeta do arrebatamento está prestes a ressoar. E logo após, os juízes de Deus serão desencadeados com a abertura dos selos, o toque das trombetas e o derramar das taças da ira divina. Aqueles que não estiverem firmados no Cordeiro, selados pelo Espírito e enraizados na verdade, não suportarão o que está por vir. Queridos, o tempo da preparação está se esgotando. Desperta, ó igreja, pois o noivo vem. Encerramento da parte 1, os 7 selos. Esta série nos mostrou que os selos são apenas o início da revelação do juízo de Deus. Cada selo aberto pelo Cordeiro não apenas libera eventos, mas desvenda a realidade de um mundo que rejeita, despreza e zomba da verdade de Cristo e que caminha para o colapso final. Entretanto, aos que estão selados com o Espírito de Deus e aguardam vigilantes o arrebatamento, permanece viva a esperança profética da promessa. Seremos guardados da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Esta é a fidelidade do Senhor à sua noiva. Ele a livrará antes que o juízo caia sobre as nações. Portanto, amados, não percam a segunda parte desta série profética, as 7 trombetas. Bem, queridos, chegamos ao final do 7º episódio desta série profética, Apocalipse, o derramar do juízo de Deus na grande tribulação. Um tempo de revelações profundas e alertas proféticos urgentes que o Espírito Santo está trazendo à sua igreja nestes últimos dias. Não estamos diante de um conto simbólico, mas de uma realidade profética que se aproxima.
Por isso, não percam os próximos episódios, pois cada revelação trará uma nova dimensão de entendimento, crescimento e discernimento espiritual. Compartilhe essa mensagem com ousadia. Juntos podemos impactar vidas, despertar corações e levar esperança aos que precisam. O tempo é agora, e a voz do céu está ecoando com urgência sobre a terra. Seja um instrumento de Deus nesta geração. Os sinais estão diante dos nossos olhos, e o momento em que os selos serão abertos se aproxima com uma velocidade aterradora. Este não é um tempo de neutralidade, é tempo de estar cheio do Espírito Santo, com fé e firmeza. Os céus estão em alerta, a terra geme, e o relógio profético avança sem recuar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, proclame a verdade profética, porque o Rei está voltando e sua recompensa vem com ele. Seja voz profética nesta geração. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com urgência. Estamos mergulhando nas páginas mais solenes e proféticas das Escrituras, discernindo com temor o que o Espírito Santo está revelando à igreja nestes dias finais. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.